Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Senhor, nós declaramos que o Teu reino já veio até nós, nós declaramos que o véu foi rasgado, nós declaramos que nós entramos no Santo dos Santos com ousadia, sabendo que somos aceitos pelo Senhor, porque Cristo Jesus já colocou sobre nós o Seu sangue, fomos perdoados, justificados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por esse amor manifesto através da cruz, através do Calvário. Obrigado, Jesus, porque o Senhor expressou o seu amor ao se entregar por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para manifestar o amor do Pai aonde nós estamos. E agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê capacidade de compreender e de entender a Sua palavra, que o Senhor nos dê capacidade de aceitar, de ouvir a Sua palavra e compreendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que este tempo de ministração, de compartilhar da palavra, seja edificante, seja de construção nas nossas vidas, e em nome de Jesus, que todo sofisma, toda barreira, tudo aquilo que tem sido colocado na nossa mente de várias formas para nos afastar de Deus caia por terra agora. Eu declaro que a sua mente é livre e liberta para aceitar e receber a palavra de Deus. Eu declaro que as nossas mentes estão cativas a Cristo Jesus. E nós estamos aqui, Pai, para celebrar e adorar o Teu nome. Por isso nós te exaltamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Antes de você se assentar, estenda a sua mão, dê um sorriso bem largo para quem está perto de você. Fale para essa pessoa assim: Jesus ama você. Fale isso para quem está aí perto de você. Cumprimente as pessoas. Não deixe de cumprimentar, não deixe de apertar a mão, de tocar na vida das pessoas. Aleluia. Amém. Você teve a oportunidade agora de dar um sorriso e de cumprimentar uma pessoa extraordinária, não pelos atributos físicos dela, mas porque ela é parte do corpo de Cristo Jesus. Ela faz parte do corpo de Cristo, ela é sua irmã, vai passar a eternidade com você. Amém? Aleluia. Quero fazer aqui um desafio, quero dar um aviso e fazer um desafio. Pegue aí, se você tiver oportunidade, o seu celular, você pode conectar na nossa rede de Wi-Fi aqui, é gratuito, é aberto. Abra o YouTube, vá lá e digite Aba Maringá, vai ter ali a transmissão desse culto vai estar acontecendo nesse momento. E compartilhe isso lá no seu, sei lá, onde você quiser compartilhar. No seu Facebook, nem sei se alguém usa Facebook ainda, Instagram, ou no seu, alguns levantaram a mão, ou no seu WhatsApp, põe lá no status do seu WhatsApp. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse tempo de culto, né? Invista um pouco aí em semear a palavra, né? Isso é semear a palavra. Antigamente a gente participava de conferências de missões, né? As pessoas falavam, você pode fazer missões de duas maneiras, você pode ir para o campo, ou você pode investir, pode apoiar um missionário e tal. Hoje em dia você pode fazer missões com esse aparelhinho aqui, ó. Tão simples, basta você pegar algo, pegar a palavra de Deus e compartilhar. Testemunhar, né? Sei lá, tem gente aí que tem 3, 4, 5 mil seguidores no Instagram, compartilha um texto lá. Imagina um missionário para atingir 4 mil pessoas, o tanto de trabalho que não dava, o esforço que não era, o quanto de recursos que consumia. Então, aproveite esse tempo que eu estou aqui enrolando enquanto você faz isso, para você mandar aí uma mensagem. E o outro ponto que eu quero, antes de ler o texto, o último aviso que nós rodamos no telão aqui é o tempo de cobertura que nós teremos. O que é cobertura? Nós, como igreja, nós, como a Comunhão Cristã Aba de Maringá, ela é sujeita, ela está submissa a um colegiado de igrejas, que é o Colegiado Ministerial Aba. Esse colegiado fica em Curitiba, é liderado lá pelo pastor Pio, e mais ou menos a cada entre 2 e 3 meses, o colegiado envia algum irmão, algum pastor para as igrejas. E no próximo final de semana nós vamos estar recebendo o pastor Felipe Mota e a Susan, que é a esposa dele, que são os líderes dos adolescentes, foram eles que coordenaram o retiro aí que o João acabou de testemunhar aqui. O Felipe e a Susan ali vão estar conosco no sábado à tarde, trazendo uma ministração, no sábado à noite, num culto de celebração,
no domingo de manhã e no domingo à noite, provavelmente. Eu ainda não tenho a confirmação do domingo à noite. Estou vendo aí, fechando a agenda com eles. Mas sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã eles estarão conosco. Separe um tempo para estar aqui conosco, para participar aqui com a gente e receber uma ministração do Senhor. Amém? Todos entenderam? Então, a cobertura é o envio do colegiado, né? E no mês de maio, no final do mês de maio, nós como liderança, alguns irmãos daqui da Comunhão Cristã Maringá, nós vamos para um retiro de cobertura e nós seremos ministrados lá. Então, existe esse fluxo, né? Periodicamente eles mandam alguém aqui e nós vamos lá. Agora deixa eu compartilhar um pensamento com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Jesus está aqui com seus discípulos, os versos de 1 a 4. Beleza. O texto diz assim, se você quiser abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar no telão, fique à vontade. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista, que ensinou aos seus discípulos. O verso 2 diz: então ele, Jesus, os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Esse é o texto aí que eu quero ler para usar como base. Não quero ensinar você a orar a oração do Pai Nosso, mas eu quero que você perceba aqui que os discípulos de Jesus, que estavam andando com Ele há algum tempo, estavam caminhando com Ele por algum tempo, estavam ali sendo ministrados, ensinados, orientados por Ele, eles sentiram uma necessidade, eles perceberam que Jesus continuamente dedicava um tempo de oração. E eles perceberam, e como eles eram judeus de formação originalmente, quando se fala do ponto de vista religioso, eles eram acostumados a orar. Todo judeu ele é instruído na sua casa a orar. Ele precisa seguir alguns preceitos, decorar a Torá, decorar a palavra de Deus, pelo menos o Pentateuco, no mínimo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles precisam decorar. E eles oram com regularidade. Só que chegou um momento que aqueles homens que a vida toda sabiam que deveriam orar, vendo Jesus orar, só que eles perceberam que tinha alguma diferença. O que acontece quando Jesus ora? Às vezes Jesus ora e as coisas acontecem. E nós estamos aqui orando e nada acontece. E aí os discípulos olham para Jesus e falam: Mestre, ensina-nos a orar. E aí eu olho para esses homens que estavam andando com Jesus, fisicamente andando com Ele, e eles pedem para Jesus para aprender a orar. Aí eu olho para mim mesmo e falo: Jesus, eu preciso que o Senhor me ensine a orar. Nós precisamos aprender a orar. E é com esse pensamento que eu quero compartilhar algo com você. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre orar e orar. Parece estranho, né? Mas existe diferença. Por que muitas e muitas vezes nós oramos e nada acontece? Eu lembro quando logo que eu aceitei a Jesus, comecei a frequentar a igreja, comecei a ir na igreja, comecei a ser orientado por uma liderança. Uma das primeiras coisas que eles me orientaram foi: pega um caderninho de oração aqui. Aí tinha lá um caderninho com um local para você colocar a data, o que você estava pedindo, quando que veio a resposta. E às vezes a gente controlava isso, fazia um controle desses pedidos. Se você hoje for olhar aí, tem até aplicativo para fazer isso. Mas será que nós sabemos realmente como orar? Será que nós temos entendimento de quem somos para orar corretamente? Será que existe diferença entre uma oração respondida e a não respondida? O que acontece ali? E é um assunto muito vasto, eu não vou aí em meia hora, pouco menos do que isso, conseguir esgotar o assunto. Mas para você ter uma noção, na Bíblia toda existem mais de 240 menções à oração. Em todos os livros, 66 livros, tem mais de 240 menções à oração, em vários tipos de palavras.
Orar faz parte da vida do cristão do mesmo jeito que você hoje precisou comer, tomar um café, almoçar, tomar água. Do mesmo jeito que você nutre o seu físico com os alimentos e com os líquidos, a oração nutre a sua vida espiritual. Se você é um cristão que não ora, você é um cristão desnutrido, do ponto de vista do seu espírito. Porque orar é ter um tempo de comunhão, de oração, de estar junto com o Pai. E muitas vezes eu já dei aula de ensino religioso, né? Vamos aprender a orar, como é que ora, o que é oração. E a gente costuma muito falar isso, oração é você conversar. Nós acabamos de orar, conversar com o Pai aqui, orando pelas crianças, conversar com o Pai, orando pelos recursos que foram arrecadados nos dízimos e nas ofertas. Acabamos de orar aqui, declarando libertação. O Leonardo fez esse momento. Oramos abrindo o culto, fazemos isso o tempo todo, isso faz parte da nossa vida. Né? O João trouxe o testemunho aqui, teve um determinado momento no retiro em que se afastou as cadeiras e se orou individualmente por cada um dos adolescentes que estava lá no retiro. Esse processo de oração, ele acontece todo o tempo na vida do cristão. Mas será que nós sabemos orar corretamente? Isso tem me incomodado um pouco aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ergue a mão, por gentileza, quem esteve conosco na vigília, sexta-feira à noite. Tem algumas mãos que levantaram aí. Então, você vai me perdoar, você que esteve na vigília, eu compartilhei uma palavra na vigília, eu peguei um pedacinho dessa palavra para expor juntamente com a mesma ideia. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre oração é que nós precisamos saber que Jesus, ele completou uma obra. Na vigília, na sexta-feira, eu falei, se você tem um texto que você precisa saber decor na sua vida, esse texto é no Evangelho de João, capítulo 19, o verso de número 30. Se você sabe João 3,16, se você sabe o Salmo 1, o Salmo 23, 1, João 19,30 precisa estar aí na sua lista de versículos decorados. João 19,30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E eu quero aqui então destacar essa expressão, está consumado. O que Jesus quis dizer com isso? Meu irmão, naquele momento, naquele instante, aquele homem pendurado na cruz, depois de ter passado horas apanhando, tendo carregado uma cruz de madeira pesada, ele subiu num monte, carregando aquela cruz. O sangue dele já tinha tocado o chão daquela cidade por diversas ruas, por diversos espaços. Naquele momento, Jesus, o Filho de Deus, ele fala, acabou. O que é que ele diz que acabou? Naquele instante ele estava dizendo assim, olha, a maneira de se relacionar com o Pai era através da lei. Nós precisávamos cumprir os preceitos da lei, para podermos acessar a Deus, nos tornarmos dignos de acessarmos a Deus. Mas agora, neste momento, isso acaba, isso termina. Finalizou aqui. Olhe só o que diz em Hebreus. O autor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu essa carta. Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 15. Olha só o que o autor diz. Ele diz assim, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o autor aos Hebreus está dizendo é assim, se até a lei, até o momento em que a lei vigorou, matar um animal, pegar o sangue dele e aspergir sobre o pecador, isso purificava aquele pecador. Se o sangue de um animal tinha esse poder,
Imagine o poder do sangue do Filho de Deus lançado sobre a terra. Quando Jesus ele diz na cruz, está consumado, ele está dizendo o seguinte: meu irmão, acabou o tempo em que o pecado pode vencer você. Acabou o tempo em que a morte pode tirar a vida e não há uma solução para essa circunstância. Acabou o tempo em que nós somos escravos daquilo que nos prende, das teias e daquilo que Satanás enredou nas nossas vidas. Acabou o tempo dessa escravidão. Neste momento em que Jesus ele entrega a sua vida, ele diz: olha, está consumado, acabou, terminou, a obra está completa. O perdão do pecado está liberado sobre a humanidade. E acabou a necessidade de fazer algo para obter um favor de Deus. É isso que Jesus está dizendo, é a isso que Jesus está se referindo quando ele diz está consumado. Então, para que você possa orar de uma maneira consciente, de uma maneira completa, é necessário que você entenda que você tem direito de entrar na presença de Deus por causa daquilo que o sangue do Cordeiro fez por mim e por você. Se você não entende isso, você fica retraído, você fica com vergonha, você fala: pois é, eu não sou digno, olha o que eu fiz, olha o que eu pensei, olha como eu tratei a minha esposa, olha como eu tratei o meu marido, olha só que pecador eu sou. Quando nós temos esse pensamento de nos colocar numa condição inferior àquilo que Deus nos tornou, olhe bem o que eu estou te falando, preste atenção. Quando você se coloca numa posição inferior àquela que Jesus conquistou para que você ocupe, você não vai conseguir obter resposta nas suas orações. Porque você não está se comunicando com Deus no padrão, no patamar que Ele quer que você se comunique com Ele. Ivo, então você está dizendo que eu tenho que me encher de orgulho, bater no meu peito, respirar bem fundo, erguer bem o meu nariz e dizer: olha, eu sou bom. Não, eu não estou dizendo que você fez algo de bom. O que eu estou dizendo é o que Jesus fez te dá condições de entrar na presença do Pai. Não é o que você fez, não é o que eu fiz. Meu irmão, se tem uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça, definitivamente, é que não é pelas suas obras que você obtém algo de Deus. Se você traz os dízimos aqui, as suas ofertas, não importa o valor, nós não discutimos valor aqui. E você acha que ao depositar um envelopezinho aqui, ao ler o QR Code ali, fazer um Pix, ou ir lá na máquina de cartão e passar um valor, se você acha que fazer isso vai te dar algo de Deus, meu irmão, você está pondo Deus lá embaixo do seu sapato, lá num pequenininho, porque você está dizendo assim: Deus, eu estou aqui pagando e estou comprando um favor seu. Você acha que Deus vai se sujeitar a fazer isso? Agora, por que você precisa dizimar e ofertar? Quando você dizima e você oferta, você demonstra a gratidão que tem no seu coração por aquilo que Ele fez por você. É o que Ele fez que tem importância na minha e na sua vida. Não é o que eu faço para Ele. O que Jesus fez naquela cruz, naquele momento, quando Ele diz assim: está consumado, acabou. Ele está dizendo assim: Satanás, você está derrotado. Você cometeu um ato de injustiça. Você matou um justo. E por isso você está condenado. E a condenação que estava destinada ao homem, ela foi tirada agora. Olha só o que diz em Romanos 8, capítulo 8, verso de número 1. 8:1. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Roma, ele diz assim: agora, pois, é já lá de 2000 anos atrás, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, quando Jesus falou assim, está consumado, Ele está dizendo: olhe, todas as pessoas, ou seja quem for, pode ser o seu inimigo aí, Satanás, toda acusação que for lançada contra você, ela não tem valor. Então, Ivo, quer dizer que eu posso viver a vida loucamente aí, fazer o que eu quiser da minha vida? Não, não é isso. Você vai entender que Deus te amou de tal maneira, que ao entender esse amor, você olha para Deus e fala: Senhor, não tem como mais eu viver do jeito que eu vivia.
Mas você não vai deixar de viver, então eu vou fazer tudo certinho, vou pensar tudo certinho de manhã, a hora que eu acordar, vou falar com as pessoas com um jeito, porque você vai receber algo. Não, meu irmão, você faz isso, você é educado, você se comporta adequadamente. O seu exterior, ele se corrige, não pelo que você faz para receber algo, mas ele se corrige porque Jesus fez algo por você. Você acorda de manhã e você sabe, Jesus, obrigado, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Mas puxa vida, eu estou ali, tem um boleto que está atrasado, eu estou devendo um boleto. Eu tenho um problema ali, o banco está me cobrando, tem alguém me ligando. Eu tive uma dificuldade aqui, um desacerto financeiro, o fluxo de caixa aqui desandou e eu preciso pagar umas contas. Meu irmão, você vai lá, vai tratar com o seu credor, vai resolver a sua vida, isso vai acontecer, mas isso não invalida quem você é em Cristo Jesus. Isso não invalida a liberdade que você tem de olhar para a cruz e dizer, Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez lá, na cruz, né? Deveria ser lá, né? Para mim, atrás de mim, lá no meu passado. E eu recebo essa salvação, eu recebo aquilo que o Senhor fez, e isso muda a minha forma de se comportar. Se você teve um desfluxo financeiro e tem uma dificuldade, você não vai virar as costas para o seu credor. Vai dizer, você que se exploda aí. Não, você vai olhar para ele e falar, olha, vamos lá, eu preciso acertar a minha vida com você. Você vai tratar com as pessoas de maneira correta. Mas você não vai fazer isso para receber algo de Deus. Não, você vai fazer isso porque Deus manifestou o amor dele sobre você. E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Aí a palavra de Deus passa a ter sentido na minha e na sua vida por aquilo que nós recebemos dele, não por aquilo que ele fez, não por aquilo que nós fizemos. Então, o primeiro ponto aqui para você orar com eficácia, orar de maneira correta, você precisa entender de uma vez por todas que quem te habilita a entrar na sala do trono para orar é Jesus. Não é o que você faz, não é o que você pensa e não é o que você deixa de fazer ou deixa de pensar. Então, a chave, a porta, né, a porta que você precisa usar para entrar no Santo dos Santos é Jesus. Se você crê em Jesus, se você aceita Jesus, se você sabe que Ele completou a obra, você vai dizer, olha, Jesus, por causa do que o Senhor fez, eu tenho direito. O segundo aspecto é que você precisa entender aonde você está. E o texto aqui, eu vou ler de novo Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja só que a ausência de condenação, a ausência da condenação, a anulação da condenação, está atrelada a uma condicionante. O texto está ali no telão. Agora, pois, já nenhuma condenação há, e aí depois do verbo haver ali, do AH, para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, existe uma condicionante aqui. Para que você tenha direito de entrar na presença do Pai, você precisa pegar uma entrada, um ticket de entrada. Estou aqui minimizando a importância, né? Você precisa entender que você precisa estar em Cristo Jesus. Olha só o que diz o texto de Hebreus 10. Nós cantamos esse texto, na verdade, hoje, 2 vezes, em 2 músicas, para você ver como a gente acredita nisso, de tal maneira que nós cantamos aquilo que nós estamos lendo aqui. Aliás, 80% do que nós cantamos aqui na igreja, alguns irmãos falam, mas tem uma música tal, tem uma música que saiu, que está fazendo sucesso. Meu irmão, nós cantamos a palavra de Deus, é isso que nós cantamos. Se a música lá tem a palavra de Deus, contém a verdade da palavra, pode ser que a gente cante. Se não contém, a gente deixa ela de fora. Nós cantamos a palavra. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. 2 músicas que nós cantamos hoje falavam de o véu rasgado, de passarmos pelo véu. Nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Água que é a palavra de Deus. Meu irmão, o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: nós temos que entrar com intrepidez, com ousadia. Tem pessoas que falam assim: eu sou um pobre, coitado, miserável, não presto, não sirvo para nada. E se rebaixa. Quando você faz isso, eu já falei isso aqui, quando você faz isso, você está diminuindo aquilo que Cristo fez por você. Cristo, ele rompeu, ele rasgou o véu. A expressão aqui que o autor aos Hebreus usa, dizendo que Cristo na sua carne, ele abriu um caminho pelo véu, significa o quê? Lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, havia um véu grosso, de vários centímetros, de espessura, de vários tecidos juntos. Aquele véu separava a arca da aliança, o espaço do Santo dos Santos, do lugar santíssimo. Carlos comentou aqui que a mulher foi dizimar lá, ofertar lá no templo, e tinha lugar para as mulheres entrar, para os gentios entrarem, tinha um lugar que somente os judeus entravam, tinha um lugar santo, e tinha o Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar. E para entrar nesse lugar havia um véu, que não deixava que as pessoas vissem o que tinha lá dentro, que seria a presença de Deus expressa através da arca da aliança. E quando o autor aos Hebreus diz assim: Jesus, no seu corpo, na sua morte, ele rasgou o véu, ele cortou, ele abriu a separação que havia entre os homens, o homem comum, o gentio, a mulher, o sacerdote, todos os homens. Ele abriu e deu acesso para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Meu irmão, você tem essa possibilidade. Vai depender de você usar da sua ousadia. Agora, se você põe os seus pés lá dentro e você fala assim: Senhor, eu sou seu filho, pelo sangue. O texto aqui de Hebreus, ele fala isso, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, e aí ele coloca uma condicionante também: pelo sangue de Jesus. Então, se você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, você tem o direito de entrar. Então, primeiro, os dois primeiros aspectos aqui sobre oração. Lembra que eu estou falando de oração, não estou falando mas para falar de oração não tem como você orar sem que você entenda que Cristo fez o que Ele fez, porque Ele te ama, e Ele fez de forma definitiva, e não tem como você orar se você não entender que você tem direito de entrar na presença de Deus. Mas e quem eu sou e que eu fiz, o que eu pensei? O sangue do Cordeiro te perdoa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu cometi um erro aqui, né? Um dia passei no sinal vermelho ali, a câmera me fotografou, né? Não a mim, né? Fotografou o carro. A multa chegou lá em casa. Tem que pagar a multa? Tem. Não adianta eu chegar lá no Detran e falar: mas o Romanos 8:1 diz que não tem mais condenação. Outro dia eu vi um videozinho, vira meme, né? Infelizmente, um irmãozinho muito simples assim. Ele não pagou aluguel, meses sem pagar. Aí chegaram os policiais lá com uma ordem de despejo. E ele orava, dizendo: olha, saia daqui, Satanás. Meu irmão, não misture as estações. Aquilo que nós fazemos aqui, nós precisamos honrar aquilo que nós fazemos. Agora, se alguém chegar para você e disser assim: você é um condenado, você é um pecador, meu irmão, você foi justificado, lavado no sangue do Cordeiro, santificado pelo sangue mais precioso que tocou essa terra, e você tem todo o direito de entrar na presença de Deus. Se nós formos hoje num presídio e pegarmos alguém com uma sentença bem longa por algo bem escabroso, e essa pessoa aceitar a Jesus de todo o coração, e essa pessoa entender quem Ele é, ao abrir os lábios dele e dizer assim: Pai nosso, Deus vai ouvi-lo. Porque não tem nada a ver o que nós fizemos nesse ambiente terreno com aquilo que Deus fez por nós no ambiente espiritual. Aliás, existe sim relação. Nós devemos influenciar o mundo natural com essa consciência de filhos que temos. Então, se você quer orar de uma maneira eficaz, tenha na sua consciência essa clareza de que Jesus fez tudo o que precisava ser feito, e você não tem que fazer mais nada.
Você não tem que dedicar horas jejuando, ou, sei lá, né, meditando para você acessar o Pai. Você não tem que se privar de algumas coisas, ir para um lugar ou para o outro lugar. Não é o lugar, meu irmão. O lugar, na verdade, é uma posição espiritual. Olha só o que diz em Efésios 2:13. Efésios 2, versículo 13. O texto diz assim: mas agora, aonde? Ele coloca um lugar, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis, né, ou estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Eu já explico aqui o que é esse ambos. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Paulo está dizendo aqui à igreja de Éfeso o seguinte: haviam judeus foram chamados em Abraão, eles eram o povo de Deus, e eles tinham o direito de acessar a Deus através dos mandamentos, de cumprir os mandamentos, as ordenanças. Mas então veio Jesus, cumpriu 100% das ordenanças, dos mandamentos, foi morto injustamente, ressuscitou ao terceiro dia. E ele estendeu essa salvação aos gentios, àqueles que não eram judeus. E o ambos são os judeus e os não-judeus. E Paulo fala assim, olha, no corpo de Cristo, em Cristo Jesus, ele fez dos dois um só. E ele dá acesso ao Pai através do seu corpo. Então, se você não nasceu, não é descendente, não é de uma herança judaica, se você não veio do judaísmo, você tem direito de estar na presença de Deus, porque você, em Cristo Jesus, acessa a aliança que Deus fez com Cristo, e em Cristo você tem a salvação. Ah, mas e se eu sou judeu? Se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai usufruir da mesma coisa. Senão, Deus vai tratar com os judeus em um momento específico, de uma forma específica. E a Bíblia nos relata isso. E não é o foco aqui da minha explanação para você. Então, Paulo está dizendo aqui que em Jesus, mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue. Ao orar, ao abrir os seus lábios para fazer uma oração, tenha consciência dessas duas coisas que eu falei aqui. A primeira, Jesus Cristo já fez o sacrifício que deveria ser feito. Não existe sacrifício que você tenha que fazer. Eu participo de um grupo aqui em Maringá, liderança de jovens, e esses dias reunidos, né, para discutirmos algumas programações, planejarmos algumas ações, um dos irmãos falou assim, olha, nós precisamos fazer um jejum de sacrifício. Falei, olha, só se for para sacrificar a minha carne, né? Porque sacrificar algo para receber de Deus, eu não posso fazer nada. Porque se eu fizer, isso não vai ser aceito. O único sacrifício que Deus aceita é um sacrifício que foi feito 2000 anos atrás na cruz do Calvário. É o único. E se você não estiver inserido nesse sacrifício, você pode se matar sem comer, pode fazer um monte de coisa, fazer calo nos seus joelhos de orar ajoelhado no milho. Deus não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Você só vai ser ouvido se você entender que o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para te dar acesso ao Pai. E se você tiver a intrepidez de usufruir disso. Na sexta-feira, comentei com os irmãos, na vigília, a respeito de crer corretamente. E uma das coisas que precisa mudar na nossa mente é que existe uma aceitação mútua de paternidade e de filiação. Existe uma aceitação mútua de paternidade e filiação. E aí eu me sinto, de certa maneira, com uma autoridade específica para falar sobre isso com vocês.
Vocês sabem, né? A maioria de vocês sabe, os nossos filhos são adotivos, os dois. E quando você, do ponto de vista paterno, ou né, dos pais, você toma uma decisão de adotar uma criança, de recebê-la como seu filho, você precisa passar por um processo judicial, legal, e ao terminar isso estar concluído, você acessa então uma criança, independente da idade, pode ser um bebê ou uma adoção maior, independente da idade. Precisa haver no seu coração, ou no coração de quem está adotando, uma disposição de olhar para aquela criança e de aceitá-la como filho, e de recebê-la como filho. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar, eu não consigo dar uma explicação lógica, traduzir em palavras o sentimento que existe quando você pega uma criança e fala, essa criança vai ser meu filho. Não foi gerado, não teve uma gestação, uma gravidez, não teve 9 meses ali preparando as coisas, você não passa por essas etapas. E todos aqueles que são pais aqui, que estão ouvindo, estão entendendo o que eu estou falando. Só que, no momento em que você pega a criança, naquele instante que você olha, fala, é meu filho. E há uma expressão de dizer assim, é meu filho, que vem com uma grandeza, eu não consigo realmente explicar. E aí existe uma aceitação. Eu aceitei os meus filhos como meus filhos. Não existe uma forma, não existe um pensamento, fala, não é meu. Cometeu um erro aqui, deslizou aqui, fez uma besteira, agora não é meu. Não existe, não tem como. Os meus filhos já são jovens, faculdade. Ao longo desses anos cometeram os seus deslizes. Eu recebi ligação de madrugada, falei, olha, está com um problema aqui, ó, precisa vir aqui. E aí, você vai dizer, não é meu, não foi eu que gerei. Meu irmão, não tem como. O sentimento de paternidade, ele é tão intenso. Só que esse sentimento ele não pode existir apenas em quem adota, em quem está recebendo a criança. Olha só o que diz em João capítulo 1, verso 12. Eu não passei esse texto lá para os irmãos, talvez eles demorem um pouquinho para colocar ali. João 1, 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O texto diz assim, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam a Jesus. João está falando de Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pode continuar. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus, até o anterior. João está dizendo assim, você que recebeu, e receber ali é a palavra lambano, é você agarrar, é você pegar. Eu gosto essa palavra eu não consigo ler o texto sem ler o significado dela no original. A palavra lambano significa o seguinte, pegar com a mão, agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Não vou pegar o celular aqui só por pegar, não, eu vou pegar ele porque eu vou fazer algo com ele. Isso é lambano. Levar sobre si mesmo, pegar a fim de levar. Com uma noção até mesmo de uma certa violência, de pegar algo para pertencer a você. É isso que significa lambano. E o texto está dizendo assim, aqueles que o receberam, ou melhor, vou traduzir de uma forma livre, aqueles que pegaram a Jesus, para usar Jesus, no bom sentido, usar, para usufruir daquilo que Jesus lhes deu. Para essas pessoas, Deus lhes deu o poder, e a palavra poder aqui não é força, mas a palavra poder aqui é direito. É você conseguir, você ter a exousia ali, é o direito de usar. Então, o que João está escrevendo ali é, Deus ele enviou Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, no começo do capítulo 1, e aí no verso 12 ele diz assim, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Dentro do processo da adoção,
Os pais precisam aceitar o filho como filho, mas os filhos precisam aceitar os pais como pais. O processo ele é de duas mãos. E, infelizmente, tem muitos filhos que receberam, através do sangue de Cristo, o direito de serem filhos, mas não usufruem disso, porque não recebem o direito que eles têm. Tem muitos cristãos frequentando as nossas igrejas, as igrejas evangélicas, católicas, não importa, tem muitos cristãos andando nos templos, que não entenderam o direito que eles têm de se tornarem filhos, e não recebem a Deus como Pai. Se você entra para orar, lá no seu quarto, ou na mesa da sua casa, na hora de uma refeição, ou na igreja, ou em qualquer lugar, sem a consciência de que o que Jesus fez é completo, se você entra para orar, sem a consciência de que você precisa estar em Jesus, e se você entra para orar sem a consciência de que você tem o direito de ser filho, você jogou por terra qualquer chance da sua oração ser respondida. A sua oração vai ser respondida quando você orar com a consciência de quem é filho, com a consciência de quem tem poder e autoridade diante de Deus, com a consciência de que o sangue do Cordeiro perdoou os seus pecados, lavou você, te justificou, te santificou e que te deu o direito de entrar na presença do Pai. É aí que você vai conseguir ter resposta nas suas orações. Indo para o final aqui, olhe só o que acontece ali com Jesus e com os discípulos, relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, os versos 12 a 14. Marcos 11, 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O teve aqui é de Jesus. Jesus teve fome. E vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora pula ali para o verso de número 20. Aconteceu uma outra história ali entre o 13 e o 20. E aí o verso 20 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Meu irmão, Jesus tinha uma consciência tão profunda de quem ele era, da filiação dele, que ele sabia que as palavras dele tinham um poder de criar, de trazer vida. E eu poderia ler uma centena de versículos aqui, de declarações de Jesus, em que ele traz vida nas situações, mas ele também tinha uma consciência clara, de que quando ele orava, para tirar vida, ou tirar a eficácia, ou no caso ali, a frutificação da figueira, isso aconteceria. Você entende que o que muda é a consciência. Se você quer orar de maneira eficaz, tenha consciência de quem você é. Abra os seus lábios e declare palavras, mas cuide com o que você fala. Porque você vai falar coisas para criar vida, ou você vai falar coisas para destruir a vida. E aí eu tenho uma pergunta que você não precisa me responder. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo às vezes. Que tipo de palavra eu tenho semeado na minha vida, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com o meu trabalho, com os colaboradores que eu tenho lá na minha empresa? Que tipo de palavra eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão ao meu redor, com os meus clientes,
com as pessoas que convivem aqui comigo na igreja, que tipo de palavra eu tenho semeado? Será que eu tenho olhado para as pessoas e falo assim, tá bonito até, tem folhas, mas não tem fruto, então que você seque? Será que ao falar de alguém, você viu fulano, está fazendo isso, está fazendo aquilo? Que tipo de resultado eu vou receber? Nós não falamos que orar é algo simples, é falar com Deus? Jesus tinha uma consciência da posição dele para orar. Finalizando aqui, se os irmãos do Ministério da Música quiserem subir, por gentileza. Meu irmão, para orar, você precisa ter consciência de que Cristo fez tudo o que Ele tinha que fazer. Para orar, você tem que ter consciência de que você está em Cristo Jesus. Para orar, você tem que ter consciência de que aquilo que você declara gera vida ou gera morte. O último texto que eu quero ler, Provérbios 18. E eu te digo que esse texto mudou minha vida quando eu tinha 18 anos. Provérbios 18, 20. Quando eu ouvi uma mensagem com ele, tendo esse texto como base, e eu comecei a perceber que eu mais declarava maldições com a minha boca do que vida. E eu percebi que eu estava colhendo frutos ruins com 18 anos. E aí eu falei, eu preciso mudar o meu jeito de falar. O texto diz assim, do fruto da boca, o coração se farta. Veja só, a expressão, ele não diz que é bom ou ruim. Ele só diz assim, do fruto da boca, o coração se farta. Fartar aqui é ser cheio. Agora, você sabe que pegar um limão, cortar ele no meio, assim, em quatro, né? Cortar em quatro, assim, pegar aquele 1/4 do limão e colocar ele inteiro na sua boca e mordê-lo, vai sair uma careta bonita, né? Esse careta pode ser bonita, né? Porque aquele ácido, né? O sentido do ácido ali vai fazer você... Agora você pegar ali, sei lá, um melão bem docinho, um mamão bem docinho, uma manga bem docinho, e morder, sentir o doce. Do fruto da boca, o coração se farta. Você pode encher o seu coração com aquilo que é amargo, mas você pode encher o seu coração com aquilo que é doce. É isso que o autor do provérbio está dizendo. E aí ele continua dizendo assim, do que produzem os lábios, o coração se satisfaz. E aí o verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando Jesus chega diante daquela figueira, ele liberou uma palavra de maldição. Quando ele chega diante de um enfermo, sei lá, cego de Jericó, ele libera uma palavra de cura. A mulher com o fluxo de sangue hemorrágico, libera a cura sobre ela, sem mesmo saber, sem mesmo ver. A filha de Jairo, ele estava ali no trajeto, indo lá na casa de Jairo, libera uma palavra de ressurreição sobre a filha de Jairo. Para Lázaro, remove a pedra, sai, você está vivo. Quando leia João 11 um dia, desde o comecinho até a ressurreição de Lázaro, Jesus estava longe, os discípulos vão lá, os amigos de Lázaro, né, a família, vai lá onde Jesus está com os discípulos e fala, olha, seu Lázaro morreu. Jesus fala, não, ele dorme. Jesus em momento algum, ele falou que Lázaro tinha morrido, porque se ele falasse aquilo, ele tornaria aquilo uma realidade. Ele em momento algum declarou morte naquela circunstância. Quantas vezes sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre o seu ambiente de trabalho, seu emprego ou sua empresa, você já não falou, isso aqui não tem jeito mesmo. Já falei, não dá certo, o marketing não ajuda, as vendas não resolve, o financeiro não... Quantas vezes você já declarou morte no seu ambiente de trabalho? Meu irmão, a sua oração, ela vai ser tão eficaz quanto você tiver consciência de quem você é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo para que a oração seja eficaz. O segundo passo, você tem que ter clareza com aquilo que você fala. Ai, Deus, tem misericórdia de mim, tão pobre, tão... Você está se colocando nessa condição. Eu não anotei aqui, mas tem um provérbio que diz assim, como o homem imagina que ele é, isso será feito na sua vida. Quando você fica orando e dizendo assim, eu sou um pecador,
injusto, indigno e não sei o quê. É assim que você pensa a seu respeito, é assim que você se apresenta para as pessoas. É assim que as pessoas vão te ver. Quando você olha e fala assim, eu sei que eu não sou nada por mim mesmo. Mas eu não sou um pecador. Ah, como não é um pecador? Cristo Jesus me purificou. Eu não fiz nada por mim. Ele me libertou. Ele me salvou. Ele tirou esse jugo. Ele tirou a condenação. Aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Ah, mas está preso aqui, ainda tem uma situação, tem uma dificuldade, um problema. Tem. Por isso nós fazemos um momento de libertação aqui, para nós vencermos essas circunstâncias. Mas você é livre em Cristo Jesus. Se você até hoje orou sem ter consciência de quem você era, mude a sua forma de orar. Eu quero pedir que você fique em pé. E antes de nós cantarmos, antes de finalizar esse momento aqui, eu quero desafiar você a orar juntamente comigo. Eu vou declarar aqui algumas palavras. Na verdade, a cada dia que passa, eu vejo que eu preciso orar a palavra de Deus. E eu tenho feito isso no meu dia a dia individualmente. Quando eu oro, eu pego um texto e oro a respeito daquele texto sobre a minha vida. Eu vou conduzir você aqui em algumas palavras, é bem curto, não é longo, sobre a sua família, sobre você mesmo, sobre a igreja, sobre o seu trabalho. E eu quero que você declare juntamente comigo. E você vai perceber que o que eu estou falando aqui são textos ou expressões retiradas de textos bíblicos. Você concorda em orar comigo? Amém? Aleluia. Que bom, não estou sozinho aqui. Diga assim então comigo: Satanás, solte a minha família, solte a minha casa, pois meus filhos são herança do Senhor, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e praga alguma chegará à minha casa. Sobre a sua igreja, declare assim: solte meus irmãos, pois a igreja é a coluna da verdade. Os membros são edificados pela palavra de Deus, praticam a comunhão do Espírito Santo e o amor fraternal, e revelam a Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A respeito do seu trabalho, declare assim: Satanás, solte os meus negócios, solte os meus estudos, solte o meu trabalho, pois tudo o que eu faço no meu trabalho produz frutos a 100 por 1, e o Senhor, de acordo com a sua gloriosa riqueza, já supriu todos os meus negócios. E a respeito da sua vida, declare assim: Satanás, saia da minha vida, pois tudo que eu faço prospera, e tudo que eu faço dá fruto na estação própria, e a minha capacidade vem do Senhor, e eu sou um cooperador de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Que você declare isso. Amém. Aleluia. Que você declare isso todos os dias sobre a sua vida. Meu irmão, ore a palavra. Olhe para a palavra e veja a verdade dela em você. Porque você é filho. Porque você é aceito pelo Pai. Porque você tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Feche seus olhos, por favor. Eu não posso terminar esse tempo de celebração sem fazer uma pergunta. Talvez você esteja olhando para a sua vida e esteja dizendo assim: mas eu nunca orei, eu nem sei o que é orar, eu nem sei o que eu devo fazer, eu nunca me relacionei com Jesus. Como é que você está dizendo que eu devo estar em Jesus? Existe uma coisa que nós precisamos fazer, é aceitar a Jesus. O texto de João 1,12 que eu li diz isso: aqueles que o receberam. Receber a Jesus, o que é receber a Jesus? É você crer
no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é você declarar com os seus lábios essa verdade. Você dizer: eu creio em Jesus. E neste momento, eu quero franquear uma oportunidade. Se você nunca orou, nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu quero dar essa oportunidade a você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, erga uma das suas mãos, eu quero orar com você. E você vai abrir um relacionamento novo com Ele. Você vai vencer algo extraordinário. Amém? Pode abaixar a sua mão, por gentileza, eu vi você. Existe mais alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus, fazer com que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida? Existe mais alguém? Se você não levantou a sua mão ainda, faça um sinal com uma das suas mãos para que nós possamos orar com você. Amém? Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão também. Existe mais alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus? Quero pedir uma gentileza para vocês que levantaram a mão. Vem aqui à frente. Pode vir aqui. Vem aqui. Nós vamos recebê-los aqui. Pode vir, por gentileza. Pode vir. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Na verdade, essa é a decisão mais importante que você tomou na sua vida. Amém. Aleluia. Pode pôr ela, pode juntar elas duas ali, né? Vem cá, Viviane. Nós, como igreja, nós vamos fazer uma oração. Você vai repetir essa oração. Vocês vão repetir essa oração. E todo mundo vai repetir junto. E eu vou falar aqui, vocês vão repetir como eu fiz agora, mas é um pouco diferente. Faça dessa oração a oração que vocês, como se nascesse no coração de vocês. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te peço, entra em minha vida, muda o meu ser. Eu te peço perdão pelos meus erros. E eu declaro que eu sou livre, que eu sou liberta. E em nome de Jesus, eu aceito o Espírito Santo em minha vida. E eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Vire para essas pessoas lindas que estão olhando vocês aí. Pode virar para elas. A igreja quer falar algo para vocês duas. A igreja quer dizer algo para vocês. A igreja vai dizer assim: nós amamos vocês. Sejam bem-vindas à família de Deus. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o seu amor se manifestou hoje aqui. Obrigado, Jesus, porque a sua presença é viva e verdadeira, porque os teus filhos estão aqui. Não é o lugar, não é a música, não são as coisas. O Senhor está aqui porque os teus filhos estão aqui. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós somos gratos. Somos gratos porque o Senhor é um Deus vivo e um Deus verdadeiro. E nós recebemos o seu poder porque somos seus filhos. Não é por aquilo que fizemos, mas é por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Nós te exaltamos e nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, os irmãos que estavam na vigília sexta, levanta sua mão, quero ver você que estava aí. Vocês lembram a respeito do que nós oramos na sexta-feira? Sobre pessoas virem e salvação. Meu irmão, você está testemunhando algo que Deus está fazendo. Não deixe isso passar. Não ache que isso é normal. Não ache que isso é comum. O que está acontecendo é o mover de Deus. Nós servimos e seguimos a um Deus vivo. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Louve a Ele como um Deus vivo, porque Ele está vivo. E você tem Ele habitando em você. Vamos adorá-lo, Ele é digno.